Sou Josilane Amorim, sou assistente social, sou mestra e doutoranda em educação e trabalhei muito tempo na área de saúde mental e também como professora da Unijorge, da Universidade de Pernambuco, e assistente social na Fundac, na Fundação da Criança e do Adolescente. Trabalhei esse tempo todo. Então, quando foi em 2011, eu já estava terminando o curso de serviço social, eu fui acometida de câncer de mama. E naquela época eu não tinha ainda terminado o curso de serviço social. E aí eu fiquei muito desesperada, foi muito terrível, porque eu pensava logo nos efeitos colaterais, que era queda de cabelo, era, era fraqueza, enjoo, vômito, né? Aquele cenário que a gente vê do câncer. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não era formada e eu queria ser professora. E aí eu planejei minha vida para 5 anos, porque eu achava que eu ia morrer em 5 anos. Terminei o curso de serviço social, ainda faltando uma sessão de quimioterapia. Fiz a especialização, porque para ser professora da Unijorge, né, eu de qualquer faculdade, eu deveria ter pelo menos especialização. Então, fiz uma especialização em política e estratégia, e em 2014 eu comecei a dar aula na Unijorge. E fui coordenadora do Núcleo de Tecnologias de Ensino à Distância e coordenadora de acessibilidade nesse tempo que eu fiquei lá, porque hoje já estou aposentada. Então, nesse processo, eu fiquei pensando que eu deveria vencer duas coisas. O medo das pessoas, o receio das pessoas olharem para mim e ter um olhar estigmatizado, porque eu estava com câncer, e o medo de perder o cabelo, de perder a mama, o peito, né, que é a identidade feminina. E eu pensava todas essas coisas. Aí eu comecei a me informar, estudar, pesquisar sobre tudo que poderia acontecer comigo, e tudo que eu estudei foi acontecendo. Então, fiz toda a quimioterapia, fiz radioterapia, tudo isso em 2012. E me formei também em serviço social. Como eu falei, em 2013 fiz essa especialização, em 2014 comecei a dar aula na Unijorge, e em 2015 eu passei no mestrado em Educação e Contemporaneidade na UNEB. E em todo esse processo, o tratamento de câncer de mama, ele durou 10 anos, né? Porque tem, além do tratamento de quimioterapia, de radioterapia, a gente faz a hormonioterapia, que chama, né? Que são duas medicações que a gente toma, que é o tamoxifeno e o letrozol. Então, fiz isso por 10 anos. Quando chegou em 2021, depois de ter já feito quase todo o tratamento, já encerrando o tratamento com letrozol, eu fui acometida de câncer de pulmão primário, que não tinha nada a ver com a mama. E começou uma via crucis terrível, difícil, porque eu tive que fazer uma cirurgia no pulmão, sendo que eu tenho marca-passo. Em 2021, eu fiquei sabendo que eu estava 100% dependente desse marca-passo para o meu coração bater. E ele, para fazer ressonância, vários exames, sempre o técnico tem que programar e reprogramar o marca-passo, que é uma coisa muito difícil, né? Em cirurgias, em, em ressonâncias, ele precisa fazer essa programação. Então, em 2021, eu fui acometida de câncer de pulmão e foi essa via crucis toda. E até hoje eu faço quimioterapia, fiz radioterapia também, 2 cirurgias no pulmão. Então a doença está estável, mas é estágio 4, ela é muito grave. Então eu estou dando meu depoimento para que, se você tem alguém na sua família ou que passou pelo câncer, ou câncer de mama, é muito difícil a questão do câncer de mama, porque a mulher não perde somente a mama. Não é? É a identidade feminina que é perdida. E para reconstruir essa identidade é muito difícil. E para mim foi muito difícil, porque foi retirada toda a mama direita e colocado um expansor. Esse expansor ele é enchido com soro, né, depois de 15 dias de cirurgia. E depois de anos é trocado por uma prótese, que aconteceu em julho de 2021, que eu achando que já estava finalizando todo o tratamento. E aí, em outubro, como eu falei, eu fui diagnosticada com câncer de pulmão. Então, o corte foi do mesmo lado do corte da mama, fiz esvaziamento axilar no câncer de mama, e aí me tornei pessoa com deficiência, porque é uma deficiência no braço direito que a gente leva por toda a vida, que é o risco de linfedema, o risco de inchaço, e se inchar não volta a desinchar,
Então, assim, toda mulher que retira a mama ou que faz o esvaziamento da axila, o braço tem esse risco de linfedema e a pessoa passa a ser pessoa com deficiência, e aí pode comprar carro com desconto. Eu cheguei a comprar 2 carros com esses descontos todos, né? Todos os direitos, tem uma série de direitos, não é, que a gente tem quando a gente se torna tanto pessoa com deficiência ou então a questão do câncer. Então, tudo isso aconteceu comigo nesse espaço de tempo e eu tive que fazer essa reconstrução do meu corpo. E voltando à questão acadêmica, quando eu estava já na Unijorge dando aula, eu precisei fazer um mestrado. Então, passei no mestrado na UNEB, cursei o mestrado, defendi em 2017. Quando foi no final de 2019, eu passei no doutorado na UFBA. E agora, dia 19 de novembro, vai ser minha defesa. Então, foi muito difícil, porque diagnosticada com câncer de pulmão, tendo que enfrentar um doutorado, e eu consegui enfrentar achando até que eu não ia conseguir. Eu acabei trancando um semestre do doutorado, mas reabri a matrícula e consegui terminar a tese, não é, para que ela pudesse ser corrigida, já terminei, para poder fazer essa defesa no dia 19 de novembro. Então, assim, todo esse processo, o câncer de mama é muito mais difícil, essa questão do câncer de mama, porque atinge não só a estrutura externa, minha estrutura externa, né, o meu corpo, mas atinge também o psicológico. São transformações internas também, não é? Acontece atrofia vaginal, que a gente, na maioria dos cânceres de mama, a gente toma essa medicação para a gente não produzir mais o estrogênio, que é o nosso hormônio feminino. Então, isso causa secura vaginal, atrofia vaginal. Então, assim, o relacionamento sexual, essa parte sexual também é afetada, né? Por não ter esse hormônio, por ter todos os efeitos da medicação, que são efeitos muito difíceis, tanto do tamoxifeno como do letrozol. E se a mulher não estiver na menopausa, ela começa com a quimioterapia, depois o tamoxifeno e depois o letrozol. E começando com a quimioterapia, ela entra numa menopausa precoce, numa menopausa abrupta, sem chance de volta, né? Porque não tem como tomar nenhum tipo de reposição hormonal quando a gente tem câncer de mama. Uma coisa que eu quero ressaltar: nem todo tipo de câncer de mama é igual, nem todo tipo faz o mesmo procedimento. Tem gente que faz quimioterapia antes e depois a cirurgia. Tem gente que tira um quadrante. Não é? Nem toda quimioterapia faz cair o cabelo. Não é? Então, assim, é bom a gente ter essa informação e saber como lidar também com a pessoa que está com câncer, né? Mesmo que não seja o câncer de mama. Então, para mim, foi muito difícil essa reconstrução da minha identidade, essa reconstrução do meu psicológico, esse corpo mutilado, sem mama, como é que ele é apresentado diante de outros corpos. E nesse processo também todo, eu me separei, antes até de passar no doutorado, em setembro de 2019, houve a separação conjugal, foi muito difícil, porque logo depois veio a pandemia, em 2020, e depois veio a questão do câncer de pulmão. Então, assim, estar só nesse momento, inicialmente foi muito difícil, porque a gente está só com todas essas questões, né, que eu tive em relação ao câncer de mama, em relação ao câncer de pulmão. Eu precisei aprender, principalmente em meio à pandemia, a morar só, a estar só e a aprender a me amar de tal forma que essa solitude se tornasse um prêmio para mim. Então, hoje eu posso dizer com toda a certeza que estar só foi um aprendizado incrível na minha vida, não é? De poder me conhecer melhor, de poder ter amor próprio, né? Desenvolver o amor próprio, desenvolver amor pelo meu corpo e poder, diante de uma defesa, né? De uma tese de estudo científico, poder defender o meu corpo e desmistificar o estigma do câncer de mama, que é muito difícil, desmistificar o próprio câncer, que é uma doença estigmatizada que nem tem nome. Então, muito obrigada por me ouvir e me segue lá no Instagram, Josi Amorim _Câncer Direitos, é o meu Instagram. Muito obrigada.